Boa noite, Face. Boa noite, Insta. A gente se programa, a gente faz um monte de planos, a gente faz um baita de um planejamento de vida. Chega a vida e muda tudo, né? Então, eu acho que quem estuda ainda não está tão afetado como, por exemplo, quem tem um restaurante, quem tem um bar, quem trabalha com viagens, quem é médico, enfermeiro, técnico em enfermagem. Eu acho que dessa turma toda, juro, os técnicos em enfermagem são as pessoas que eu mais admiro. Porque o médico, ele passa visita e ele fica longe, né? O médico é uma pessoa assim, que ele vai, ele entra lá na. Eu sei que eu já fiquei internada, né? Há um ano e meio eu fiquei internada 8 dias. O médico vai lá, fica 5 minutos no quarto, pergunta como você tá, se estiver tudo bem, ele vai embora. Se tiver tudo ruim, ele te encaminha, mas ele não tá ali com você. Agora, o técnico em enfermagem é o cara que te levanta para fazer xixi contigo. Eu tava de sonda, então eu tinha uma sonda e eu tinha que ficar esvaziando aquela sonda. O técnico em enfermagem é que pega o acesso no braço. O técnico em enfermagem é aquele cara que chega quando você aperta a campainha. Então, essas pessoas são pessoas que eu admiro pra caramba e que devem estar lá agora no hospital cuidando de um monte de gente doente, correndo o risco de pegar a doença também. Então, assim, que admiração. Então, tem muita gente sendo muito afetada por causa do coronavírus. A gente que está estudando é menos afetado, porque, querendo ou não, o estudo é uma coisa um pouco solitária, né? Então, a gente está aqui. Se eu quiser estudar agora aqui, eu olho aqui, estudo, eu posso estudar. E é uma coisa meio solitária. Só que mesmo sendo uma coisa meio solitária, a gente também se afeta por causa do coronavírus. Por quê? Primeiro, pelas notícias todas. A gente fica desconcentrado, a gente fica meio assoberbado, né? É tanta notícia nova o tempo todo, e é um monte de coisa, um monte de gente falando um monte de coisa. E a gente que a gente ama, que a gente fica preocupado. Então, tem muita gente preocupada com o pai, com a avó, por conta do vírus. Então, a gente fica meio desconcentrado com as notícias todas, né? É uma coisa que tira um pouco o nosso foco. Além disso, a gente também tem um lance das pessoas que a gente ama ficarem em casa e a gente também ficar em casa, né? Então, se você estudava numa salinha de estudos, agora talvez seja o caso de você repensar isso e ficar em casa, né? Porque não rola sair de casa e ir para uma salinha de estudo, se expor à contaminação e tal, por conta do estudo, né? A gente tem que evitar sair de casa, evitar ir para ambientes com outras pessoas. Então, assim, além de você não poder sair de casa, de repente, se você tem filho pequeno, o teu filho vai parar de ir para a escola, porque a escola vai fechar. A minha filha hoje já ficou em casa. Eu lá na Receita, a gente ganhou, eu já tenho, né, o home office, já trabalho em esquema de teletrabalho, mas o pessoal que não trabalha agora tá trabalhando de casa, quem tem filho pequeno. Então, assim, a gente está direto em casa com nossos filhos. Como é que a gente vai dar conta de estudar? Complicado, né? E o terceiro ponto que eu acho que o concurseiro está muito afetado por conta do coronavírus é o lance das provas, né? Porque tem um monte de provas sendo canceladas. A gente teve PCDF esse fim de semana que não rolou. A gente teve o adiamento da OAB, que ia ser, se eu não me engano, a OAB ia ser... agora eu não vou me lembrar, mas a OAB ia ter a prova e foi adiada também, mudou e tal. E, enfim, nossa, o meu Mac tá frio. Uau, deixa eu ligar. Pronto. Então, assim, um monte de problema e um monte de prova sendo adiada. Será que a minha prova vai ser adiada também? Será que não vai? Será que o concurso que eu quero fazer vai sair? Não vai? Então, é um monte de coisas que nos afetam. Claro que o que nos afeta é muito inferior ao que afeta, por exemplo, um idoso, ao que afeta, por exemplo, um médico, um enfermeiro, um técnico em enfermagem. É lógico que a gente é privilegiado, quem estuda é privilegiado nessas horas, porque a nossa meta não envolve você trabalhar com pessoas,
né? A gente falou disso na live de sexta-feira. Então, a nossa meta não envolve trabalhar diretamente com pessoas, a nossa meta não envolve servir pessoas diretamente. Então, a gente é privilegiado de poder continuar perseguindo a nossa meta, mesmo em tempos de distanciamento social. Só que a gente fica abalado, né? A gente tem esses impasses de falta de concentração, de criança, pai, mãe dentro de casa o tempo todo e de provas adiadas, né? Mudanças de percurso e tal. Então eu vou abordar cada um desses 3 pontos. O primeiro ponto que eu vou abordar é o lance do foco e da concentração. Eu sei que a vontade que dá é deixar a TV ligada o tempo todo. Eu sei que a vontade que dá é ver todos os memes que chegam nos grupos. Eu sei que a vontade que dá é se informar. Mas você precisa fazer uma escolha. Você precisa fazer uma escolha. Ou você vai perseguir a sua meta, ou você vai deixar esse período do coronavírus ser ainda mais abalador e ser ainda mais traumático, porque além de ele poder afetar a tua saúde, ele também vai afetar os teus estudos. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo e que eu acho isso mesmo, e eu tento passar isso para os meus alunos, tanto do time lá no coaching, quanto agora aprovação para aprovação, inclusive estamos com turma aberta, né? Olha só a coincidência, a gente está com uma turma aberta de imersão de 6 dias e dá essa loucura, então, enfim. O que eu sempre falo, é melhor feito do que perfeito. Tá? E isso vai valer para tudo em relação ao coronavírus. Eu sei que a tua concentração para estudar deve estar sendo baixa, eu sei que você deve estar abalado para estudar, é um monte de notícia, é pai e mãe que pode ter pego, é criança na escola que pode estar super confuso isso, é um monte de notícia o tempo todo, é uma bomba de notícias, a gente está sendo bombardeado o tempo todo. Então a minha dica é, faça uma escolha. Delimite horários. Então, por exemplo, eu gostava muito de estudar 50 minutos e parar 10. Era o que eu mais fazia. Eu estudava 50 minutos cronometrados, né? Com o cronômetro, e parava 10 minutos. Nesses 10 minutos, na época que eu estudava, não tinha... até tinha celular, mas não tinha Instagram e tal, mas tinha Orkut, tinha canais de notícia, então nesses 10 minutos eu me atualizava, ia para um canal de notícia, ia para o Orkut. Então, no teu caso, hoje, você pode, tipo assim, 10 minutos você vai para o Instagram, você vai, de repente, para o WhatsApp, te informa, mas assim, 10 minutos cronometrados. Então, eu fazia assim, por exemplo, se eu estudava das 7 da noite até as 11 da noite, então, das 7 às 7h50, estudo. 10 minutos de WhatsApp, celular, Instagram e tal. Aí, das 8 às 8h50, estudo. 10 minutos, vou lá, tomo uma água, pego uma comida e tal, e volto. 9 horas a 9h50, 10 a 10h50. Você estudou aí, deu 3 horas e 20 minutos. É muito? Não. Não é pouco? Também não. É melhor feito do que perfeito. Então, a minha sugestão é você... É claro que a gente quer ficar informado, é claro que quer, eu pelo menos quero, a gente quer ficar sabendo o que está acontecendo e tal. Eu não vou chegar aqui e ser hipócrita e de falar assim para ti, olha, fica em casa aí, desliga o celular e tal. É difícil, eu sei que é, mas te coloca horários, te pressiona para ter horários. Porque se você não fizer isso, o impacto vai ser muito maior. E daqui a pouco, além de ter o coronavírus, você vai perceber que você passou aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, que vai ser a onda do coronavírus, e que vai passar e a tua aprovação ficou de lado. Então, assim, esse é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto, que é o ponto de conseguir estudar. Então, é melhor feito do que perfeito. Se de repente você acha que 10 minutos é um intervalo pequeno para você e tal, de repente coloca 15, coloca 20, mas coloca uma regra. Não fica com esse telefone perto o tempo todo, é um baita de um gatilho para procrastinação. Eu falei sobre isso na nossa live de sexta-feira, eu falei sobre isso na nossa live de quinta-feira da semana passada, é um baita de um gatilho para procrastinar. Então, deixa o telefone longe, pelo menos naquele período em que você se determinou a estudar. Deixa longe. Pensa que você está economizando a tua energia para focar no estudo.
Certo? Então, eu acho essa a melhor solução. Se você consegue deixar o telefone desligado um bom tempo, aí 4, 5, 6 horas, maravilha, melhor ainda. Mas, é aquela coisa, né? Eu posso falar para ti fazer uma dieta e comer só salada. Eu sei que você não vai conseguir. Então, come a saladinha e depois come um brigadeiro. Come a saladinha e depois come um brigadeiro. Sabe assim? Equilibra. Faz a coisa fluir e pensa que é melhor feito do que perfeito. É melhor você estudar 50 minutos e parar 10, 15, do que você tentar estudar ali 4 horas e ficar 4 horas com o telefone na mão. Isso é que não pode rolar, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria abordar. O segundo ponto que eu queria abordar é o ponto dos filhos e dos pais. Né? Pais é um pouco mais fácil a situação, porque ter pai dentro de casa e tal, a não ser que eles estejam doentes, você não precisa ficar com teu pai cuidando o tempo todo. Mas filhos, sim. Né? Hoje eu, por exemplo, eu estou de quarentena em casa, não peguei nada e tal, mas eu não estou saindo de casa, estou me preservando, estou evitando, e a minha filha não foi para a escola, e eu estava sem babá hoje, porque minha babá não trabalha segunda-feira, né? Então, eu estava sem babá e sem ajuda. E com a minha filha em casa. E precisando trabalhar. O que que eu fiz? Coloquei ela com um monte de brinquedo, desenho, slime, livro. Deixei ela no tapete ali brincando. Claro, mãe, vamos no banheiro. Mãe, vem limpar. Mãe, tô com fome. Mãe, tô com sede. Claro que rolou isso, óbvio. Mas eu consegui fazer todas as minhas coisas. Claro, foi perfeito? Não. Não foi perfeito. Mas eu fiz. Talvez agora eu vá continuar um pouquinho, porque ela já foi dormir, então talvez agora eu vá continuar um pouquinho aqui e tal, né? Seguir mais um pouquinho, que talvez eu não precisasse fazer nos outros dias, mas é melhor feito do que perfeito. E eu dei conta, fui atrás. Né? A não ser, claro, você pode ter filho muito menor, você pode ter filho muito maior, que tenha outras necessidades, eu sei disso. Meu, criança dentro de casa é uma trabalheira. Eu tenho uma filha de 3 anos e é o dia inteiro. Mãe, olha isso, mãe, aquilo, mãe. Mas é aqui, ó, ali ao invés de ficar no escritório, como normalmente eu faço, hoje eu fiquei na mesa de jantar, ali na sala, e ela brincando, e uma hora vê desenho, outra hora vai ver a Peppa na TV, e vai brincar, e é o slime, e enfim. Ensinei ela que não podia, que tinha que lavar a mão, fiz aquele negocinho do orégano que tá rolando nos grupos aí, eu fiz. Até filmei, depois qualquer coisa eu posto esse vídeo. E a gente foi indo. Ficou perfeito, fiz tudo que eu costumo fazer todas as segundas-feiras, eu fiz? Não fiz. Claro que não. Mas é melhor feito do que perfeito. Entende? Ah, eu não vou conseguir estudar porque meus filhos estão em casa. Vai! De repente você não vai conseguir estudar na velocidade que você normalmente estudaria. De repente você não vai conseguir usar as mídias que você normalmente usa. Então, de repente, eu faço PDF. De repente seja melhor você fazer questões. De repente seja melhor você fazer videoaula. De repente, enfim. De repente seja melhor você usar outros recursos. Mas você não precisa parar de estudar. Entende? Não precisa, eu vou abandonar. Então tá, já que meu filho tá em casa, na quarentena, eu vou ficar vendo desenho junto com ele. Não, né, gente? Não precisa fazer isso. Eu acho até legal que os nossos filhos nos vejam correndo atrás, nos vejam nos dedicando. É bacana isso pra eles. A minha filha já sabe, quando a mamãe tá com o computador na mão, é porque a mamãe tem que fazer as coisas dela. Entendeu? É ótimo, é perfeito? Não, não é. Sabe? Então, assim, não adianta a gente querer chorar pelo leite derramado. Tá aí, a situação tá aí, tá no mundo inteiro assim. A Itália, eu vejo pela Itália, eu tenho parentes que moram na Itália, né? Eu tenho a cidadania italiana. E assim, tragédia total, sabe? São 2.000 mortos lá. No Brasil não morreu ninguém ainda. A gente tá com 234 pessoas infectadas confirmadas hoje. Ninguém morreu ainda, né? Pelo menos confirmado. Então, na Itália são 2.000 mortos. Então, assim, a gente pode evitar que isso aconteça aqui no Brasil.
Porque a gente já está pegando a coisa mais avançada, a informação já chegou. Lá na Itália, eles menosprezaram no começo, um monte de chinês visita a Itália todo ano, aí começou uma campanha de vamos dar um abraço nos chineses, porque eles estão sofrendo preconceito. Né? O prefeito de Florença fez uma campanha, vamos abraçar os chineses, porque eles estão sofrendo preconceito. Então, a galera no começo não deu muita trela. Sabe Chernobyl? Não sei se vocês viram a série Chernobyl, eu vi, adorei. E é a mesma coisa, no começo, viam aquela purpurina, aquela coisa, achavam que era assim, maravilhoso, olha aí que lindo. Entende? E aqui a gente já tem informação. A coisa já está mais avançada. A gente já sabe que é um vírus que está matando muita gente. A gente sabe que a gente não tem um sistema de saúde que consiga absorver todas essas pessoas que podem ficar doentes. Eu, pelo menos, vejo que nenhum país do mundo tem. Entende? Nenhum país do mundo tem. Então, assim, a gente tem que se cuidar. A gente tem que ficar em casa. Os nossos filhos não podem ir para a escola. A escola da minha filha não vai ter aula a partir de quarta-feira. Hoje eu já não mandei ela para a escola. Por quê? Porque ela tá com uma corizazinha, tá espirrando, ela tá com coronavírus? Lógico que não. Não tá. Não é? É uma gripezinha, inverno, o tempo muda o tempo todo. Mas por que eu vou mandar ela para a escola assim? Para assustar os professores, as outras crianças, para ela se sentir mal? Não, não precisa. Entende? Claro que seria muito melhor. Eu tenho um monte de coisa para fazer, óbvio que seria muito melhor. Mas a gente tem que cooperar, gente. A gente tem que cooperar. Então a gente tem que deixar nossos filhos em casa. Entende? E a gente, se possível, também tem que ficar em casa. Claro, tem um monte de empresa que não liberou. Eu tenho um amigo que está indo trabalhar todo dia, trabalha no mercado financeiro, o pau está quebrando no mercado financeiro, já teve um monte de circuit breaks lá na bolsa, etc e tal. Então, assim, não é todo patrão que está liberando os empregados, lógico, mas quem tiver a possibilidade de ficar em casa, tem que ficar. E a gente vai ter que conciliar isso com os nossos filhos pequenos dentro de casa. Entende? Então, assim, se você se trancava no teu escritório ou em algum lugar, no teu quarto para estudar, e agora teu filho está em casa, talvez você tenha que estudar na sala com ele junto. Talvez você tenha que, sei lá, colocar a videoaula na TV e ficar meio que ouvindo enquanto você faz o almoço para ele. Talvez você tenha que fazer as coisas de uma maneira diferente. Entende? Mas é o que tá rolando aí, gente, a nossa saúde em primeiro lugar. Entendeu? Não tem o que fazer. Não tem, eu vou largar de mão. Tem. Não vou estudar. Eu acho muito triste você tomar esse tipo de atitude, entende? Acho muito triste, acho uma pena. Porque, assim, esse tempo não vai voltar. As bancas não vão olhar para trás, olhar na frente daqui a pouco e vão falar assim, então tá, já que teve coronavírus, e o pessoal ninguém estudou nesses últimos meses, vamos dar mais tempo. Não vai ser assim. Quando essa epidemia acabar, quando essas coisas que a gente está deixando de fazer agora, a gente puder voltar a fazer, muita coisa que foi represada vai acontecer de uma hora para outra. Entende? Porque a gente tem uma vida a seguir, a gente tem pessoas, a gente tem empresas, a gente tem órgãos públicos que vão estar super demandados. Imagina a quantidade de pessoas que não vai entrar na justiça por causa do plano de saúde que não vai querer cobrir os custos com o coronavírus. Sabia que quando a gente tem plano de saúde, a gente assina o contrato, e no contrato tem uma cláusula lá de risco, que se for motivo de caso fortuito ou força maior, o plano pode não cobrir? Imagina você chegar no posto de saúde, no hospital agora, e o teu plano não cobrir. Vai ter um monte de casos assim, vai ter um monte de casos de gente entrando na justiça. E aí, tem que ter gente lá, tem que ter juiz lá, tem que ter técnico lá, tem que ter analista lá, tem que ter concurso para ter gente lá. Então, assim, agora vamos para o terceiro ponto da nossa live de hoje. Concursos concursos suspensos, cancelados e tal. Gente, uma hora vai ter. Então, quais são os concursos que a gente está lidando agora? Bom, a gente está lidando com o PCDF, a gente está lidando com o TJ do Rio, a gente está lidando com o TJ de Santa Catarina, a gente está lidando com o TCM, a gente está lidando com o TCDF, a gente tem o TCU autorizado. E aí, vocês acham que todos esses concursos vão ficar para depois? E aí, quando passar a epidemia, vão dar mais tempo ainda para estudar? Lógico que não vai ser assim.
o Distrito Federal precisa de policial. O Distrito Federal precisa de policial. O Rio de Janeiro precisa de gente no tribunal para fazer aquele tribunal rodar, girar. Entende? O mundo não está parando. O Tribunal de Contas aqui de São Paulo precisa de gente. E aí? E assim, eu acho, vamos lá, palpites meus, tá? Eu acho, por exemplo, que o Tribunal de Contas aqui de São Paulo, que a prova foi marcada para o dia 19 de abril, né? Ou seja, é daqui um mês, né? A prova foi marcada, quando o edital saiu, a prova foi marcada para menos de um mês, né? A prova do Tribunal de Contas de São Paulo foi marcada para menos de 2 meses, porque o concurso saiu na sexta-feira ali do Carnaval, dia 28, 29, e assim como o TJRJ, e a prova foi marcada para 19 de abril. No caso do TJRJ, foi marcada, se eu não me engano, para 7 de junho, isso mesmo. O TJRJ, que é 7 de junho, é daqui 3 meses, então talvez não adie. Eu não acho que seja possível que haja adiamento. Quer dizer, eu acho possível que seja adiado, mas eu não acho provável. Agora, o TCM São Paulo eu acho muito possível, porque é daqui um mês. Um mês, em teoria, a gente ainda vai estar num período de alta incidência de contaminação, porque é um vírus que se propaga muito rápido, né? E como a letalidade dele é muito alta em idosos, o TCM São Paulo já adiou? E essa eu não tô sabendo. Você vê que eu não vejo tudo. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui na internet. Você vê como eu não fico prestando atenção em todas as notícias. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui. TCM São Paulo, concurso. Deixa eu ver. De repente já adiou mesmo. Aqui não tá falando nada. Aqui que eu tô vendo. Aqui no Google. Não tá falando em adiamento, não. Não, Marcela, você tá falando do TJRJ ou do TCM? Eu estou falando do TCM, tá? TJRJ é outra história, tá? O TCM, que é daqui um mês, ainda não adiou. O TJRJ, eu achava pouco provável que adiasse, mas se eles resolvem adiar, é o órgão, tem mais tempo para estudar também. Então, assim, gente, vai ter adiamento, vai ter suspensão de concurso, vai ter, fato, vai ter. Especialmente o TCM São Paulo, que é a prova mais urgente aí, assim como aconteceu com o TCDF, acho bem possível que adie também. Mas vai ter. Esses concursos não vão ser sublimados. Não vai evaporar o concurso assim, de uma hora para outra. Vai ter o concurso. Entende? E se você ficar procrastinando, enrolando, pensando em desculpas, ficar cedendo ao fato de você não estar conseguindo estudar por conta das notícias, ou não estar conseguindo estudar por conta dos teus filhos em casa, se você ficar focando nisso, realmente você não vai ser aprovado. É assim que funciona. Entende? Porque agora, tudo que acontece na nossa vida, normalmente acontece com os demais, tá? As pessoas, os concurseiros, eles às vezes têm mania de achar, eu vejo muito isso, tá? Às vezes eu vou responder dúvidas de alunos e tal, e chegam várias dúvidas com o mesmo sentido, assim. Muitos concurseiros têm muitas dúvidas iguais, e dificuldades iguais, entende? A gente às vezes pensa assim, eu nunca vou ser aprovado porque eu tenho filho. Aí você vai ver a lista de aprovados de um concurso, tem um monte de gente de lá que tem filho. Aí você vê a pessoa falando assim, eu nunca vou ser aprovada porque eu não tenho tempo, trabalho um monte e tal. Aí você vê a lista de aprovados, tem um monte de gente lá que trabalha um monte, que não tem tempo também, mas conseguiu estudar e ser aprovado. Você vê... eu não vou ser aprovado porque eu não tenho dinheiro para comprar material e etc e tal. Você vê um monte de aprovado que também não tinha dinheiro para comprar material, para comprar nada, etc e tal. Então, gente, assim, você não é a única pessoa que está passando por isso. Não é. Do TJRJ, eu não vi nada aqui do concurso ser adiado.
tá? Adiamento, estão falando aí. Não, pelo menos... Ah, não. Ah, é que já tinha sido adiada antes, tá bom. Já tinha sido adiada antes. Ah, isso mesmo, foi adiada essa semana passada. Não, isso sim, isso sim. Eu só não mudei no meu calendário aqui. Isso sim, vai ser no dia 21, exatamente, vai ser no dia 21. Vai ser junto. Antes ia ser no dia 7 de junho, agora vai ser dia 21, isso mesmo. Até falei com uma aluna minha sobre isso, agora que eu me liguei. Mas não foi agora, foi semana passada, beleza. Vou até mudar aqui na minha tabelita. E o TCDF, também não sei se foi adiado não, deixa eu confirmar aqui. TCDF, concurso, deixa eu ver. Por enquanto, aqui não tem nada de adiamento, tá? Nada de adiamento. Concurso, deixa eu ver se eu pesquiso diferente. Adiamento. Opa, o PGDF foi adiado, mas o TCDF não, tá, gente? Então, assim, todo mundo, a dificuldade é a mesma para todos. Todo mundo vai passar pelo coronavírus, todo mundo vai ter que se programar, todo mundo vai ter que fazer quarentena, todo mundo. Você não vai ser o único que vai passar por isso. Não é só um. E assim, é uma coisa extremamente democrática, porque rico, pobre, todo mundo pode pegar coronavírus. Então, cabe a todos nós ficarmos, nos preservarmos, né? Cabe, já vou aproveitar para anotar aqui, porque senão eu esqueço depois. Então, cabe a todos nós, cabe nos protegermos uns aos outros, especialmente por conta dos idosos, né? Ah, mas eu não tenho nenhum idoso na minha família. Beleza, mas se você pegar, você pode passar até pro porteiro, que é mais velho. Entende? Se ele cruzar com você no corredor, você pode passar até para um velhinho que, de repente, você não conviva muito. Então, gente, assim, ó, é um fato, todos nós vamos ter que passar por isso, e os concursos vão ser adiados, mas não vão ser suspensos. O PCDF vai precisar de policial, o TJ do Rio de Janeiro vai precisar de analista, de técnico, o TCM aqui de São Paulo vai precisar de auditor, todo mundo, todos os órgãos vão precisar das pessoas. E alguns órgãos vão precisar ainda mais das pessoas, né? Vide a justiça, vai ter um monte de caso que vai surgir por conta desse coronavírus, mas é um monte de caso vai surgir por conta do coronavírus, um monte de demanda judicial, um monte de problemas referentes à segurança pública, um monte de, assim, eu vejo isso dentro de casa, assim, porque o meu marido ele é juiz, trabalha com isso, né? Então, assim, vai ter preso que vai pegar coronavírus, vai passar para outros presos, vai ter que ter gente lá para ajudar, entendeu? Assim, vai ser assim. Que o vírus não vai olhar para você e vai falar assim, olha, você é preso, né? Ah, então eu não vou. Vai ser, não vai ter o que fazer, entendeu? Vai dar merda. Desculpa o palavrão, mas em algum momento, e assim, nas horas em que a situação das pessoas fica mais difícil, quem tem a responsabilidade de proteger e de estar na linha de frente? O servidor público. É a gente que tem essa responsabilidade. Então, é o médico que está lá no SUS, que tem a responsabilidade de tratar as pessoas que estão sofrendo com o coronavírus. É o técnico de enfermagem, é o enfermeiro. Quem vai ter mais demanda, vocês acham? É o médico do Einstein ou é o médico concursado lá da periferia? Óbvio que é o médico concursado da periferia. Óbvio que é ele. Entendeu? Lá no Einstein, se ele não quiser mais trabalhar, ele dá o fora. O servidor público não pode pedir demissão, não vai pedir demissão do dia para a noite. Entendeu? Então, assim, gente, a gente tem que manter o foco, porque vai ter prova. Vai ter prova. Vão ter muitas provas. Entende? Vão ter muitos concursos. Os concursos que estão sendo suspensos agora, eles só estão sendo suspensos, eles não estão sendo cancelados.
Entende? Então, assim, vai ser aprovado quem conseguir manter o foco. E o que é manter o foco? Quem conseguir estudar, mesmo com o celular apitando o tempo todo, e meme, e notícia, e Globo News, e programação de jornalística, e Twitter, e Facebook, e meme. Vai conseguir ser aprovado quem conseguir estudar, mesmo tendo criança dentro de casa. Porque as nossas crianças não podem ir para a rua. Entende? Então, a gente tem que olhar para o coronavírus como uma fase. Fase. E essa fase, ela vai passar mais rápido e ela vai ser mais produtiva se a gente tiver consciência. E se a gente não pirar. E olhar de uma forma menos traumática. Então, foca em fazer. E não em fazer de uma forma perfeita. Se você ficar focando em ser perfeito, não vai dar certo. Ah, mas eu não vou conseguir estudar. Ah, meu filho não para. Vai! Faz um pouco. Pelo menos para não perder o ritmo. Pelo menos revisa. Pelo menos revisa para não esquecer o que você já estudou. Porque assim, gente, toda vez que a gente para os nossos estudos, a gente não... Quando a gente vai recomeçar, a gente não recomeça do ponto em que a gente parou. A gente volta pro zero. É que nem academia. Você pode malhar 10 anos. 10 anos. Se você parar 6 meses, é como se você nunca tivesse malhado. Você não vai permanecer sarado. Você vai ter que voltar lá para 10 anos atrás. Estuda exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Você pode lembrar uma coisa ou outra, mas você vai ter que começar do zero. Por isso que é tão importante não parar. Por isso que é tão importante não desistir. Porque se você desistir, é melhor que seja para sempre. É melhor que... então tá, eu não quero mais estudar. Fecha o livro, não volta mais. Porque se você parar de estudar por causa do coronavírus, você vai perder aí 2, 3 meses. E na verdade você vai perder muito mais do que 2, 3 meses. Porque você vai perder o que você estudou até aqui. Vai zerar. E aí você vai ter que começar do zero. É assim que a coisa funciona. Estudo, você não perde o tempo do estudo, você perde o tempo de aprendizado do que você sabe. Porque você leva, às vezes, uma semana para esquecer o que você aprendeu em um mês. Então você não perdeu uma semana se você não estudou e esqueceu um mês. Você perdeu um mês. Entende? Agora, imagina ficar 3 meses sem estudar. 3 meses sem estudar é perder 1 ano de estudos. Você não vai fazer isso. Eu vou começar a ler as perguntas, porque eu já tô ficando sem voz. Eu tô um pouco rouca também, então eu tô ficando sem voz. Deixa eu ler as perguntas aqui, porque hoje eu não vou conseguir levar 1 hora de live como normalmente eu levo, né? Vocês sabem que eu sempre fico até o último minuto. Nossa, eu já tive impacto porque meus pais tiveram um acidente de trânsito. Agora estou em casa recuperando bem desse vírus. Prof, muito bom esse choque de realidade, estava precisando. Minha irmã trabalha das 6 às 22. Eu cuido da sobrinha de 2 anos quando ela não está na creche. A creche vai suspender por conta dos vírus, então eu vou cuidar em tempo integral. Ferrou total meus estudos. Não vai ser total. Não vai ser total. Eu sei que ela tem 2 anos, ela é bem pequenininha. Mas ela dorme à tarde. Não sei, a minha filha com 2 anos dormia à tarde. Se você conseguir estudar pelo menos no horário em que ela dorme à tarde, sabe? Pelo menos no horário em que ela dorme à tarde. E a tua irmã trabalha das 6 às 22. A tua irmã vai continuar trabalhando das 6 às 22? Será que a tua irmã também não vai ter uma quarentena, um home office aí por conta do coronavírus e você também não pode dividir essa responsabilidade com ela? Tudo questão de verificar. Karine, infelizmente teve passeata no Brasil esses dias, muito sem noção. Isso daí é com o pessoal que foi, né? Já adiou para o dia 21/7, antes de acontecer. Isso aqui é o coronavírus, não foi para o dia 21/7, foi para o dia 21/6, né? Isso. TCDF ainda não adiou. Edital PCSP autorizado, será que ainda sai esse semestre? Olha, não sei se sai esse semestre, mas você tem que estudar como se fosse sair. O meu concurso, quando eu fui aprovado, o meu concurso estava previsto para sair o edital em julho e provas em setembro. O edital do meu concurso saiu em setembro, as provas foram em dezembro. Entende? Adiou 3 meses, mais ou menos, do que todo mundo falava que ia ser. E eu, o que eu fiz com isso? Estudei muito.
Amo te assistir, muita inspiração, obrigado. Sempre foco nas coisas que você fala, incrível, verdadeiro choque de realidade nesse cenário perfeito. É isso, gente. É isso. Você tem que fazer as coisas do jeito que der. Do jeito que der. E aí agora vamos para um outro, só mais um minutinho, para um outro presente. Tem muita gente em casa, tem muita gente que eu não, assim, eu quero que vocês entendam que eu quero que fique muito claro que eu não estou querendo usar dessa situação para fazer propaganda do Ação para Aprovação. Não é isso. O Ação para Aprovação já estava lançado, ele dura uma semana, só é vendido até domingo, né? O Ação para Aprovação fica em vendas durante 10 dias. Então, assim, já estava lançado, a gente lançou na quinta-feira. Então, assim, não é que eu estou lançando por conta disso, não. O que eu estou fazendo por conta do coronavírus é manter o desconto de 40% no APA, que a gente não ia dar esse desconto até agora, né? Porque preciso pagar as contas do site e tal, mas o desconto está mantido para você que deseja aproveitar essa semana em casa, aproveitar essa semana que você de repente está em quarentena, não está indo trabalhar, não está indo. Para você aproveitar essa semana e fazer uma mudança nos seus estudos, uma mudança mesmo, aqui, ó, virar a chavinha. Então, se você quiser aproveitar, o Ação de Aprovação vai continuar com 40% de descontos, prorrogado, eu não sei até quando eu vou conseguir deixar, mas está prorrogado. O cupom é Eu Quero Agir 40, e se você quiser o combo com Exatos para Todos, é Eu Quero Combo 50. Tá? Então, tá prorrogado, não sei até quando vai, mas é uma maneira de eu contribuir com a tua semana, para ela ser uma semana mais produtiva, para você aproveitar esse momento dentro de casa para virar a chave. Foi o que eu pensei para melhorar essa situação. Já estava lançado, não é que eu estou lançando por conta disso, não estou querendo me aproveitar disso, nada a ver, mesmo porque, graças a Deus, tem bastante aluno, vocês normalmente gostam do Ação para Aprovação, já é a segunda turma, graças a Deus, mas uma maneira de te motivar a agir mais nesse período tão difícil e que você está dentro de casa. Então, o cupom Quero Agir 40 tá válido lá, 40% de desconto, e o cupom Quero Combo 50 para 50% de desconto no Exatas para Todos e no Ação para Aprovação, tá? Então, é isso, é o que eu posso fazer para te ajudar. De boas, assim, de boas. E eu sugiro que você aproveite. Aproveite mesmo, porque é tão difícil fazer uma imersão, indo, voltando, saindo de casa o tempo todo, conciliando com o trabalho. Se você está tendo que fazer uma quarentena forçada aí, aproveita, você está dentro de casa para se imergir, para fazer uma imersão que vai realmente mudar o teu comportamento nos estudos. Não só o teu comportamento como estudante, por causa das técnicas de estudos que a gente ensina lá, mas o autoconhecimento. Né? Esse tempo de reclusão é um tempo que é importante a gente se autoconhecer, é importante investir nisso. Eu quero aproveitar depois da live aqui para ler um pouco, terminar o que eu tenho que fazer, ler. Eu quero aproveitar esse momento dentro de casa para mexer em coisinhas que estão aqui dentro. Então, se eu puder te ajudar nisso também, eu fico muito feliz, tá? Então, Quero Agir 40 e Quero Combo 50, tudo maiúsculo. Tá? Então, é só entrar lá no site açãoproaprovação.com.br. Para você adquirir, vou botar aqui, tá? Para você adquirir, você entra no site, tá? Que é www.açãoparaaprovacão.com.br e os cupons é o Quero Agir 40 e o Quero Combo 50, tá? Então, são esses os cupons. Quero Agir 40 e Quero Combo 50. Beleza? Eu vou ficar por aqui porque eu tô com a voz meio zoada e eu quero me preservar, quero preservar a saúde, também tem um monte de coisa para fazer ainda de trabalho. Mas, gente, desconecta. Faz aquela escala de estudos que eu sugeri antes. Estuda 50 minutos para 10, estuda 50 minutos para 10, estuda 50 minutos para 10.
É a melhor escala que eu vejo. Acho a melhor jeito de estudar. Se não der para ficar perfeito com relação a filho e criança dentro de casa, faz do jeito que der. É melhor feito que perfeito. Se você desistir, você vai ter que regressar. Você não vai só parar de estudar por 2 semanas. Você vai perder o que você estudou, às vezes, em 2, 3, 4, 6 meses. E, por fim, não se esqueçam, vai ter concurso. Eles podem estar sendo adiados, suspensos, mas uma hora vai sair. E quem passou por essa fase mantendo a concentração e o foco é quem vai ser aprovado. Beleza? É isso por hoje. É só, vou ficar por aqui, já respondi todas as perguntas. O ação para aprovação tá lá, é só entrar lá. Aí você escolhe lá se é cartão, boleto, se é combo, não é combo. Lá tá tudo explicadinho. Qualquer dúvida, manda e-mail. Tem lá já como mandar. E é isso, beleza? Fiquem com Deus. Não tentem se aglomerar, sair, não subestimem, entendeu? Não subestimem. Não subestimem, porque não pode acontecer no Brasil o que aconteceu na Itália. Se a Itália, que é um país minúsculo, que tem um sistema de saúde bem razoável, que é um país de primeiro mundo, se lá morreram 2.000 pessoas, imagina o que não pode acontecer no Brasil com esse sistema de saúde precário que a gente tem, com uma população com um monte de deficiências, que muitas vezes não tem saneamento básico, enfim, eu acho que uma população de 200 milhões de pessoas, né? Então eu acho que se a gente quer ser servidor público, é nosso dever ter um espírito público, um espírito de país, né? De honrar o nosso país. Então, não importa se você quer ser servidor público do estado, do município, você vai ser um servidor público. Então, também cabe a nós dar o exemplo e ter ações que são comprometidas com o nosso país. Então, vamos ficar dentro de casa, se a gente puder, claro, né? Eu sei que tem muita gente que não pode. Hoje a babá da minha filha veio trabalhar e eu não podia dispensar, porque eu preciso também trabalhar. Então, ela veio com o coração na mão, mas ela veio, eu cheguei, eu falei, vai, toma um banho, fica bem, né, te alimenta, o que eu puder fazer para os teus filhos. A babá da minha filha tem 6 filhos, né, todos grandes, mas ajuda todo mundo, e é uma pessoa maravilhosa. Então, ajude as pessoas que estão perto de você, ajude quem você conseguir, ajude o porteiro que está no teu prédio ali, entrando e saindo, e entra e sai, porque essas pessoas que não podem fazer home office, que não podem fazer teletrabalho, essas pessoas são as que mais precisam da nossa ajuda e da nossa consideração, porque elas estão lá trabalhando e carregando esse país nas costas. E a gente, como futuros servidores públicos, né, eu como servidora pública, a gente tem que ter um espírito público, independente de partido, independente de quem você, da tua ideologia. A gente tem que pensar no país, a gente tem que pensar em ser servidor público, em ter um espírito público, em falar assim, não, peraí, agora é hora de diminuir, sossegar dentro de casa e aproveitar para estudar. Beleza? É isso. Tamo junto. Qualquer dúvida me manda por aqui, tá bom? Beijo, boa noite. Tchau. Tchau, Face.